Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito bem-vindo você que está no nosso Instagram do Bola no Rádio. Eu sou Carlos Emanuel. Chegou a esperada live, né? Um esperado bate-papo durante toda a semana, aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela vontade de estar com você. A Débora Arruda já entrou, vamos começar o nosso bate-papo. Já vou chamar ela aqui para a gente começar essa conversa. Vai ser um bate-papo bacana, né? A gente vai, durante essa hora de live, a gente vai conversar aqui, vai dialogar, vai bater esse papo interessante aqui. Muito bem-vinda você, Débora Arruda, essa tarde de sexta-feira, sextou, né, para todos nós, e também para o futebol. Hoje tem Seleção Brasileira. Boa tarde, Débora Arruda. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, gente. Tá aí a Débora Arruda, né? A gente está também ansioso para conversar com ela, conhecer um pouquinho da história da Débora, né? Em um mês especial das mulheres, né? Em relação ao Outubro Rosa e também todos os dias do ano, né? Que aí as mulheres estão presentes na vida de todo mundo. E no futebol hoje, muito importante a atuação feminina, cada vez mais crescente. Isso é interessante para a gente também, que acompanha o futebol, né? A gente tem que achar bom gostar disso, porque abrilhanta o futebol com a inteligência das mulheres, muitas mulheres inteligentes, com a sabedoria feminina, né? E vou começar fazendo alguma pergunta, né? Já estou aqui me preparando. A Carol Mendes está aqui na live, dá um alô para a Carol Mendes. Débora, atualmente, né, não existe limite para as mulheres, em qualquer lugar ou profissão, né? As mulheres estão atuantes em todas as áreas. Eu vi aí você tem 18 anos, né? Estuda engenharia de software na UFC, Universidade Federal do Ceará. É setorista do Floresta, gostei de ver, né? Floresta, que é um time da Vila Manuel Sátiro, né? Time bacana. Está à frente das mídias sociais aí do Bola no Rede, da Bola na Rede, né? Que eu conheço lá o pessoal, o Bruno Balacó, conheço o Silvio lá, toda a galera do Bola na Rede, um abraço para a galera também. E você está à frente dessas mídias sociais aí, como é que está sendo para você, né, encarar esse projeto todo aí? De repente surgem vários projetos e você está abraçando aí esses projetos. Muito bem-vinda, boa tarde de novo e é com você. Boa tarde, gente, o pessoal que tá entrando. Rapaz, está sendo muito gratificante, porque era uma área que eu não gostava de futebol quando eu era mais nova. E eu aprendi a gostar por conta do meu irmão, porque ele sempre gostou, ele sempre ensinou, e eu só gostava daquela parte ali de saber sobre os times que eu torcia. Era a única parte que eu sabia, nem assistir jogo direito eu não assistia. E para mim foi muito gratificante, porque quando eu era mais nova, eu tinha o interesse de fazer jornalismo, só que eu nunca segui em frente. E eu acabei indo para a área de informática, fazendo curso de especialização e tudo. E o meu irmão começou com esse projeto e eu fui dando dica a ele só na parte técnica, parte de marketing da página, a parte de como lidar ali com a rede social, que é o Instagram, né? E surgiu a vaga, a gente levou o projeto para frente, para a rádio, e surgiu a vaga para setorista. E eles perguntaram se eu não queria participar, e eu aceitei. Tanto que com o tempo eu estou aprendendo mais, tem muitas coisas que eu não sei ainda, e eu estou aprendendo a cada dia. Está sendo muito bom por isso. Tá aí o Irã Adriano vai descarregar mais um ótimo papo. O telefone dele está descarregando, ele está acompanhando a gente. Ana Karina, linda, boa tarde, mandando um abraço a Ana Karina, acompanhando o Eric Silva, todo mundo aqui na sintonia desse nosso bate-papo. E eu vi no seu perfil lá, seu time de coração, né, o Palmeiras, Verdão, né, o Palmeiras é o time do meu sobrinho lá de Iguatu, Gil Derlando, vou mandar até um abraço para ele, Gil Derlando e o Jusilano, tem um que é torce Palmeiras e um Flamengo. Aí quando os dois se enfrentam é aquela disputa. Aí vi que também você torce Vozão, né, Ceará, Vozão do coração. Como surgiu essa paixão do futebol, né? Eu pergunto a você, vem desde quando, né, esse gosto pelo futebol, e as pessoas criticam aí os torcedores mistos, né? Eu acho que você vê essa pergunta, que o pessoal critica o torcedor misto, que é aquele torcedor que torce um time aqui e outro lá no sul, né? Mandar um abraço pro Djalma Souza, salve galera, acompanhando. Aí assim, essa questão, Vozão, Ana Karina falando também, essa questão do time misto, né, que eu quero que você responda, também contando um pouco da minha história também. Quando eu era criança, né, eu torcia Ceará,
torcia São Paulo e torcia Vasco. Na verdade, eu acho que não sei se agora é assim, na minha época, todo mundo tinha um time em cada estado, a gente tinha um time. Mandar um abraço pro Diego Arruda, que entrou aí, o Abdel, que foi um entrevistado nosso, africano, que a gente, camaronês, que está aqui no Brasil. Então a gente tinha um time em cada estado a gente tinha um time. Aí quando eu fui crescendo, eu fui ficando só com o Ceará. E hoje, devido ao jornalismo, eu tenho que ser imparcial, né? Não posso ficar puxando o saco do Ceará, porque a gente tem que também ver o outro lado também do Fortaleza, né? Mas para você, como é que foi surgiu essa paixão do futebol e essa questão de lidar com dois times, se a galera critica muito seus amigos, por você torcer Palmeiras e Ceará, como é que você lidar com isso? Rapaz, a questão do time misto sempre tem aquela crítica, né? Porque eu sempre puxei mais pro lado do Palmeiras do que pro lado do Ceará. E sempre o pessoal fica, ai, você é do Ceará, você tem que torcer pro time daqui. Você não pode torcer pro pessoal de fora, não sei o que. Sempre tem aquela questão. Mas o Palmeiras e o Ceará foi mais por questão de família. Porque a família é dividida entre Palmeiras e Flamengo e Ceará e Fortaleza, né? Aí você vai crescendo, vai vendo qual se identifica mais, vai gostando. E eu sempre puxei mais pro lado do Palmeiras mesmo. E como é que foi o surgimento dessa paixão pelo futebol, assim, quem foi, que eu vi fotos suas no Instagram, você postando lá no estádio com um rapaz que eu descobri que é seu irmão, né, o Diego Arruda, né, e acho que tinha É, uma pessoa lá, não sei se era sua mãe, que estava com você no estádio, e você estava no estádio, acho que é Arena Castelão, torcendo ali pelo Ceará. Quer dizer, sua mãe que leva vocês para o estádio, como essa questão de frequentar o estádio. E antes de você responder, mandar um abraço para o Djalma Souza. Eu sou Mengão no Brasil inteiro. É isso aí, Djalma. E Débora, fala aí como é que foi essa paixão. rapaz, a paixão começou de fato pelo meu irmão, porque eu tenho dois irmãos. O mais velho, ele não, ele torce os times dele, mas ele não gosta de acompanhar, ele é aquela pessoa que começou a conversar sobre futebol, ele sai. Ele não é muito fã, não. Mas o Diego é demais. E pelo fato de eu acompanhar as coisas dele, eu fui começando a gostar. Teve uma época que eu acompanhava muito, eu sabia das informações, mas quando eu fui crescendo, eu fui parando e a paixão voltou mais agora, né? E essa questão do estádio era na Arena Castelão, que foi um dos jogos mais difíceis, que foi contra o Ceará e o Palmeiras no ano passado. E eu queria ficar na torcida do Palmeiras, porque minha mãe e meu irmão era Ceará também, né? E eu fiquei na torcida, no meio da torcida do Ceará. Mas eu fiquei extremamente dividida, né, nessa situação. Imagino que ter dois times, né, é complicado. Você tem que dividir as emoções, né? Mas você é daqui de Fortaleza mesmo, né, Débora? Sou, É sou de daqui. Fortaleza, né? Tá certo. Um abraço para Jane Duarte, é nós, Ceará, Jane Duarte é Ceará. E assim, você falou da relação da sua família em relação ao futebol, que o seu irmão acompanha mais, um que torce, mas não acompanha tanto, mas aí na sua casa, vocês ficam assistindo, ficam debatendo futebol, como é o dia a dia de vocês aí? Ou vocês não são muito de discutir sobre futebol, cada um na sua, como é isso? De discutir e conversar, é mais eu e o Diego. Às vezes o meu pai fala alguma coisa, mas a minha mãe, ela não. Ela torce pro Ceará e pro Flamengo, mas ela não é muito de conversar, ela não gosta. O meu outro irmão também, ele não entra no assunto, é mais eu e o Diego mesmo. Então é isso aí. Eu estava vendo aqui, né, a sua história coincide com a sua idade, né, coincide com 18 anos, com a última conquista do Brasil em Copas do Mundo de futebol, né? Sou mais velho que você, já estou na faixa dos 40 e pouco, né? Aí eu acompanhei duas Copas, né? 94, onde foi uma década muito importante para o esporte brasileiro, né? Ganhou a Copa do Mundo depois de 24 anos. E também o Senna, perdemos o Ayrton Senna, foi um grande piloto de Fórmula 1, foi uma comoção nacional. E os Mamonas Assassinas, que também não foi da sua época, mas você já deve ter visto alguma história da banda de Mamonas Assassinas, uma banda fantástica que em 6 meses conquistou o Brasil, teve um acidente de avião, né? Mas em 30 de junho de 2002, o Brasil foi campeão do mundo pela última vez no estádio Yokohama,
eu até me lembro que era de madrugada, os jogos passavam por volta de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e a gente acompanhava esses jogos. O Brasil foi campeão 2-0 em cima da Alemanha, pentacampeão, foi os dois gols do Ronaldo ali, o Ronaldo fenômeno, né? Você tinha nascido alguns dias atrás, né? Eu acabei pesquisando também sua história. Se eu não me engano, tá lá no seu perfil dia 18, né, de julho, uma coisa assim, tá É, próximo da sua idade. Você ainda não nasceu poucos dias aí, não acompanhou, claro, né? Que foi poucos dias depois o Brasil foi campeão. Aí você tem a primeira, não tem essa lembrança de assistir o Brasil ser campeão. Mas depois começou a acompanhar futebol, né? Você tem 18 anos, a última Copa que você acompanhou, você tinha 16, né? E a outra mais nova ainda, 12. É isso que eu queria saber de você. Qual a lembrança que você tem das Copas do Mundo, essas Copas do Mundo que você viu, e quantas você chegou a ver, né? Só ver essa pergunta aqui, do Djalma Souza. Em casa, tive que comprar outra TV por causa do meu futebol e a novela da esposa. Acontece muito isso, as mulheres gostam da novela. Hoje também homem gosta de novela, né? Não é só mulher não, mas tô dizendo. Mas tem aquela questão, que às vezes a mulher gosta da novela e o homem gosta do futebol, aí fica aquela rivalidade, né? Cada um tem que ter a sua televisão. Hoje vai pelo celular, né? Assistir o Netflix, assistir o Amazon Prime, assistir os outros canais, né? Mas como é que foi a sua relação com a Copa do Mundo? As suas lembranças de Copa do Mundo que você assistiu? quando eu não tinha muito contato com futebol, eu não acompanhava muito, praticamente eu só assistia os jogos de Copa do Mundo, né? Que era a família toda se reunindo, todo mundo se juntando numa mesma casa, aquela caracterização das roupas, se pintando relacionado a pintar no rosto, essas coisas. E a Copa que eu acompanhei mais de perto foi a de 2014, que no caso a minha avó mora perto do Castelão, e a gente ia para ver a torcida entrando no estádio, era aquela coisa toda, né? Mas a primeira Copa que eu lembro de acompanhar é a de 2010, que era a Copa na África, né? Quando, mas já acompanhava futebol, já tem alguma lembrança É, disso, né? Que a Copa de 2010, se eu não me engano, foi a Espanha que ganhou, né? A Espanha ganhou essa Copa, o Brasil foi eliminado pela Holanda. Inclusive o Felipe Melo, que hoje está no seu Palmeiras, foi muito criticado naquele jogo. Nunca mais ele jogou na seleção brasileira depois daquela partida que o Brasil perdeu de 2-1, se eu não me engano, para a Holanda, né? Então, uma Copa realmente marcante, porque foi na África, o país do Nelson Mandela, né, que é um ícone aí com a luta contra o racismo, né, contra o apartheid, né? E a Copa do Mundo sempre dá boas lembranças. Você falou da caracterização das famílias, realmente sempre foi assim. As pessoas iam para as ruas, colocavam as bandeirinhas verde e amarela, era um momento, era mágico. Muita gente que nem gostava de futebol, de repente, na época da Copa, de repente, ficava apaixonado, não pelo jogo dentro de campo, mas pela aquela emoção de reunir as pessoas e torcer, né? que as pessoas Pela faziam. festa. Eu me lembro que teve a Copa de 2014, teve também a Copa das Confederações de 2013, que teve o FIFA Fan Fest, né? Aquelas festas que tinha no aterro. Depois do jogo tinha as festas, era muito legal acompanhar o show das bandas, né? Era muito legal. Não gostei muito do 7-1, porque o 7-1, depois do 7-1, não tive como ir para lá não, porque foi muita choradeira, né? Tava o coração O Djalma partido. Souza, 2002 eu assisti, foi a melhor, madrugada, realmente foi um jogão. Como Débora? Você se lembra desse 7-1? Você estava aonde assistindo esse Infelizmente, 7-1? todo mundo lembra. Acho que todo brasileiro que estava assistindo naquela época lembra do momento do 7-1. Todo mundo reunido, assistindo. E era literalmente coração partido, né? Porque todo mundo ali para assistir, torcendo pro Brasil passar de fase. Aí vem um jogo desse, todo mundo com medo porque tinha jogador machucado e tudo. Aí depois, só tristeza. Eu andei pensando esses dias porque o Neymar se machucou aqui no Castelão, numa partida anterior e 7-1, né? E o Thiago Silva também levou um amarelo no jogo no Castelão, que o Brasil venceu, se não me engano, foi 2-1 a Colômbia. E o Neymar saiu nesse jogo e o Thiago Silva. Então a gente perdeu os principais jogadores do Brasil para aquele jogo que foi 7-1. Realmente não deu nem tempo você piscar o olho, era gol saindo toda hora, né? Realmente foi um dia muito triste, lamentável pra gente, né?
E recentemente, o auxiliar técnico da seleção brasileira, sub-17, visitou o time feminino do Ceará, né? Que é comandado pelo Sérgio Alves. O Fortaleza feminino, que é comandado por um técnico também, que é o Fuscão, que é ex-jogador de futebol. Eu fiquei pensando, e o auxiliar Rinaldo, que também está no Fortaleza. Já a seleção brasileira é treinada pela técnica Pia, né? Que é uma estrangeira, já foi campeã mundial. E o Vozão e o Tricolor de Aço estão na Série A2, que é a segunda divisão do Brasileirão. Aí eu faço essa pergunta para você, por que as mulheres não estão comandando os times cearenses, né? Antes, só mandar um alô aqui pro Eric, ele falou, na final de 2014, todo brasileiro torcia para a Alemanha, afinal a Argentina não pode vencer uma Copa na nossa casa. Realmente na final, no Maracanã, que a Alemanha ganhou da Argentina, o brasileiro acabou torcendo pela Alemanha, mesmo depois de 7-1, né? Não queria que a Argentina ganhasse da gente. Mas em relação a esse time aí, Ceará e Fortaleza, representante cearense do futebol feminino, não tem nenhuma técnica feminina. Tem 2 técnicos que são jogadores. Realmente, Fuscão não é da sua época, mas fez muitos gols. O Sérgio Alves também é um artilheiro. Mas será que não falta uma mulher comandando aí o futebol feminino? Rapaz, infelizmente ainda é muito escasso, né? Tanto como os técnicos, como a visibilidade, porque os times cearenses, ele tem uns times bons femininos, tem base boa, só que infelizmente é mais difícil para uma mulher passar para o profissional em si e ainda mais chegar ao topo, que seria o técnico, né, no caso. Então, eu acho que seria por conta disso, porque a estrutura também, que antigamente, hoje em dia não é muito boa, antes era pior. Eu acho que agora a gente tendo uma estrutura melhor, numa geração futura, viria a ter mais comandantes de times, tanto masculinos como femininos. Aí cai nessa pergunta que eu fiz para você, tem 2 que você preparou aí que tem até a ver com esse assunto, que tem, na próxima pergunta que eu vou fazer para você, tem a ver com as perguntas que eu vi que você preparou, foram 2, eu queria que você falasse, se você tiver com elas aí, a gente bater um papo sobre esse assunto, quem já entrou nesse assunto, mulheres no futebol, né? Mulheres no comando do futebol e também jogando futebol, seria interessante. Tá com elas aí, Débora? Então, sim. A primeira era saber qual era a sua inspiração de jornalista feminina no esporte. Saber se você tem alguma que você inspira, que você se admira, saber como é a sua opinião. Pronto, em relação às mulheres, como a gente vê, são poucas mulheres realmente no futebol feminino, né? Realmente se conta nos dedos, né? Infelizmente se conta nos dedos, mulheres. Se você perguntasse homens, eu teria milhares de nomes para lhe falar. Mas mulheres tem aqui no Ceará, tem até uma que eu vou falar já já para você, quando eu vou fazer a pergunta, que é a Denis Santiago, tem a Karine Nascimento, tem a Lívia Rocha, são pessoas daqui do Ceará, né? A Raíssa Martins, que a gente já entrevistou ela também, a Paula Barroso, que eu também já entrevistei também. Aí vamos lá para o Sudeste, tem a Ana Thaís, né, lá no Sport TV, tem a Renata Fã, que é uma jornalista da Band, e tem uma que eu destaco muito, que eu acho que é uma inspiração para mim, que é a Tainá Espinosa. Tainá Espinosa é uma jornalista do esporte interativo, ela está no TNT, né? Ela está nos jogos do esporte interativo, que não sei se você já assistiu Champions League, aí tem esse canal que tem o André Henning, o Bruno Formiga, tem o Mauro Betti, tem essa galera toda do futebol, e no meio deles tem uma mulher que é a Tainá Espinosa, e ela muitas vezes apresenta os programas, e eu acho que ela é um destaque. Tem algumas narradoras pelo Brasil aí, que estão começando a surgir, eu não me recordo o nome de todas, inclusive tem algumas que eu conheço de São Paulo, a Penha Bianca, que é uma jornalista que está fazendo sucesso lá no Xene no Campo, que é um canal de futebol também, lá de São Paulo. Eu conheço alguns jornalistas de São Paulo que não são muito conhecidos, né? Mas eu acho que tem que surgir mais nomes e espera-se que abra-se mais possibilidade para as mulheres. Para que as mulheres... Às vezes as mulheres não têm muito espaço no esporte, mas quando elas têm
a oportunidade, elas realmente abraçam, né? Com vontade, estudam, se dedicam. Então, eu acho isso interessante. Porque você, às vezes, tem mulher que não entende do futebol. E ela não entender do futebol, isso não é ruim. Porque ela pode não gostar, não é obrigada a mulher também gostar do futebol. Mas as que gostam do futebol, realmente se interessam, né? Aí Um tem, exemplo tem da a outra, Fernanda né? Que você... também. Pode, pode, pode falar. Um exemplo da Fernanda Gentil também, né? Que era jogadora de vôlei de praia e depois fez faculdade, os pais aconselharam, né? Fez faculdade de jornalismo e hoje em dia tá aí. Já passou por grandes É, programas da você, Globo, hoje em dia tá no entretenimento. Você falou, realmente, eu tinha me esquecido dela, mas tem a Glenda Kozlovski também, que está na Band, que foi do Esporte Espetacular, e também foi uma surfista, né, que se destacou e depois se tornou profissional. Aí você tinha uma pergunta para mim, que é a mesma praticamente que eu vou fazer para você. O EI, Brena, Larissa, Tainá Espinosa, ícone, é verdade. Tainá Espinosa, depois eu indico para você, Débora, não sei se você conhece ela, depois dá Não uma tenho muita. olhadinha na Débora. Vou mandar um link para você do Esporte Interativo, que ela é uma menina muito boa. Eu acho que é inspiração mesmo para as mulheres que gostam de futebol. Você vê ela no meio ali dos homens falando de futebol, muito desenrolada. E o Diego Arruda, tá aí o Diego Arruda, o brother da Débora. Glenda está no lendário Show do Esporte. Show do Esporte é da minha época, viu? Da minha época, vocês não, acho que vocês não tinham nem nascido ainda. Eu já acompanhava o Show do Esporte. Inclusive, o apresentador que está do lado da Glenda é o mesmo que apresentava anos atrás. Tainá Espinosa, ela sabe muito, a Larissa está dizendo, é verdade. Vou fazer essa pergunta, se você tem uma pergunta que é parecida, a gente responde cada um. Que é no jornalismo esportivo, né? Já falei que temos a Dani de Santiago, a Lívia Rocha, a Karine Nascimento, a Raíssa Martins, aqui no Ceará. No Globo, no Globo Esporte tem a Renata Mendonça, a Nadine Baixos, a Thaís Matos, e temos na narração da TV Cultura a Natália, né, Lousa, e na Band, como eu falei, a Glenda Kozlovski, né. Eu queria perguntar a você, né, e tem aqui a Clara Albuquerque, também é um excelente repórter, o Diego Arruda está falando, perguntar a você se está de bom tamanho, se você acompanha algumas delas, né, se inspira nelas, e aí, é com você, Débora. Rapaz, a que sempre perdão. Uma que eu acompanhei mais foi a Fernanda Gentil, que era a que eu tinha mais contato, que era aquela história, né? A mídia, quando tem alguma mulher, alguma coisa assim, ela não é tão grande. Tem alguns programas que tem mulheres, como você falou, citou vários, mas realmente a que eu tinha mais contato era a Fernanda Gentil. O trabalho da Karina, que é daqui, eu vim conhecer há pouco tempo, que a nossa página fez uma live com ela. E eu vim conhecendo, depois que eu entrei no meio, alguns nomes, algum trabalho delas, pelo fato dos contatos em si, né? E o Diego Arruda falou, tá aí Jorge, é verdade, na Verdes Mares, que está no Globoesporte.ce.com. Mili Lacombe, também o Paulo Nobre está lembrando aí. A galera lembrando as referências femininas, né? Que a gente também não tem todas de mente, né? A idade vai avançando, a gente vai se esquecendo. Mas a gente... você também tem uma pergunta que eu acho que era parecida com essa. Tem outra pergunta? Não. Ou era junto aquela pergunta? Relacionada aos clubes, qual era a sua opinião relacionada a alguns clubes só terem criado times femininos após ter virado regra, né, da CBF, para quem está jogando a Série A? É lamentável, né? Que você tenha somente, por obrigação, incluir as mulheres no esporte, né? Você vê nos Estados Unidos que lá o futebol lá feminino lota os estádios, né? Lá o futebol feminino é referência. Porque lá também tem a questão das universidades, né? Ou você estuda, ou você vai ser um atleta de basquete, de beisebol, de futebol americano, né? Então lá o esporte é muito mais valorizado, né? E aqui tem muito machismo, né? Enraizado na nossa cultura, né? Tem muito machismo, muito preconceito. A gente vê que as mulheres, quando iam no estádio antigamente, as mulheres iam no estádio e, infelizmente, não tinha respeito os homens pelas mulheres, né? Tratavam as mulheres com forma pejorativa
E quando a mulher, por exemplo, árbitra de futebol, né, sofre muito na pele, né? Hoje menos, né, mas já sofreu muito a árbitra de futebol. E também o brasileiro pegou-se muito ao futebol masculino, né? Ele não valorizou muito o futebol feminino. Eu acho que ele deixou muito de lado. Só quando tem a Copa do Mundo, como teve ano passado, né? Acho que você acompanhou, a Globo transmitiu a Copa do Mundo, né? Então foi aquela festa. O Brasil foi eliminado logo, né? Mas os olhos do mundo se voltaram para o futebol, né? E aqui não é assim. Mas é por quê? Porque, na verdade, o futebol está dentro de um sistema, de uma lógica de econômica, né? Então, só se vai valorizar o futebol feminino quando ele tiver dar um retorno financeiro, no sentido que atrai os olhares do grande público. Então, o futebol é como um negócio, né? É um negócio, né? Então, as pessoas acabam, infelizmente, só valorizando quando existe algum interesse econômico por trás. Então, hoje não existe muito apelo de publicitário em relação ao futebol feminino, né? Mas eu acho que quando isso acontecer, vai explodir. Mas eu acho que mesmo sendo obrigatório, já foi um avanço, né, do futebol. O Diego Arruda, o Brasil fez um grande campeonato na medida do possível. Ele foi eliminado na outra fase. Falta o incentivo, né? A gente vê que começou o Campeonato Brasileiro Feminino, feminino e o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, que inclusive está passando na Band, mas eu não vejo muito interesse, inclusive do grande público, homens e mulheres, né, que não se interessam muito pelo futebol feminino, né? Eu acho que, na minha opinião, talvez, eu possa estar enganado, mas que eu acho que o futebol feminino vai dar o grande boom quando as próprias mulheres abraçarem essa causa, porque a mulher tem a inteligência, tem a capacidade. Eu acho que quando a mulher abraçar essa causa do futebol feminino e botar essa coisa para frente, ela vai dar certo, eu acho. O Diego Arruda, vale lembrar que várias equipes femininas, peraí, deixa eu voltar aqui, várias equipes femininas não têm o direito de usar o mesmo palco do masculino, é verdade. Há pouco o Palmeiras colocou o Allianz para sediar seus jogos no feminino também, o Allianz Parque, foi bom essa questão, mas o Diego ressalta aí, é muito importante. A reserva de mercado, deixar só o futebol masculino usando o Castelão, por exemplo, e o feminino vai jogar num campo mais ruim, então os olhares não vão se atrair muito para o futebol, né? Débora, agora eu passo também a pergunta para você, como é que você acha? Você fez para mim, eu faço para você. Que você acha que só porque é obrigatório agora está valendo, né? Mas poderia ser diferente, né? Rapaz, poderia ser muito diferente. Como a Marta já disse numa entrevista para a Globo, falta estrutura e falta incentivo no Brasil. Tanto que aqui as jogadoras não são dadas como profissionais do futebol. Lá fora tem um contrato, eles são bem específicos, tem toda a estrutura, o incentivo. Como nos Estados Unidos tem incentivo das faculdades. E aqui não tem. Você diz, eu entrei para uma escolinha de futebol feminino. As pessoas dizem logo, procura alguma coisa para tu ganhar a tua vida, porque o futebol não vai te dar dinheiro. Isso é dito tanto por masculino quanto feminino, mas principalmente por feminino, né? Pela falta de estrutura, pela falta de incentivo do próprio país. E o Diego Arruda, Fortaleza feminino vai jogar no Raimundão em Calcaia. Realmente é um estádio, todo respeito a Raimundão em Calcaia, mas não é um estádio apropriado, eu acho, para o futebol feminino. Eu acho que deveria dar mais respeito, talvez o estádio Presidente Vargas seria um estádio bom, né? Já que até o Ferroviário foi impedido de jogar no Castelão, né? Ferroviário, porque a CBF disse que só pode jogar Ceará e Fortaleza no Castelão. Aí a gente volta a falar em Castelão, em Ceará e Fortaleza, falar um pouquinho aqui da Série A, né? Um pouco você deve estar acompanhando aí, né? Futebol da Série A do Brasileirão, Ceará e Fortaleza jogando, né? Eu estava vendo essa semana, o Ceará ontem foi sofrível aquele empate com o Atlético Paranaense. Foi realmente um jogo para esquecer. E o Fortaleza jogou bacana contra o Atlético Mineiro, contra a arbitragem, contra tudo e contra todos mesmo. Realmente, apesar de não torcer Fortaleza, mas eu torço futebol cearense, eu gostei muito da vitória do Fortaleza.
porque valeu a pena realmente. Fortaleza está fazendo bonito com o Rogério Ceni, né? O Ceará também faz um bom trabalho, mas está precisando contratar alguns jogadores, né? Aí eu queria perguntar a você, na sua visão de torcedora, né? Como é que você vê a questão dos dois clubes? Se eles podem terminar na Libertadores, Sul-Americana, ou lutar para não cair. Parece que o Ceará está seguindo aquele caminho de lutar para não cair, né? Mas ninguém sabe ainda. E o Diego Arruda, o PV só volta em 2021, infelizmente, é verdade. E aí, Débora Arruda, como é que você vê essa questão dos dois clubes? Se você fosse apostar hoje, se apostaria em qual dos dois ir para a Libertadores, para a Sul-Americana, para não cair? Como é que você vê? Rapaz, se continuar da maneira que está, infelizmente, o Ceará vai acabar brigando para não cair. E o Fortaleza vai brigar ali pela vaga dele da Sul-Americana, no mínimo ali, né? E o Ceará ele precisa muito mudar a postura dele, porque ele tem um time bom, ele pode conseguir muitas coisas com o time que ele tem, mas tem alguma coisa que tá barrando ele, que ele não tá conseguindo ganhar o resultado que precisa. Porque no começo ele tava até indo bem, só que vai sequência de empate, sequência de derrota, aí vai caindo, né, na tabela. Os dois, o Fortaleza está muito melhor, fazendo uma grande campanha, né? O Diego Arruda, para mim, o Ceará fez um grande jogo, assim como o seu adversário. Mas a precisão é o maior defeito do Alvinegro. Mas é porque, como eu falo, sempre com meus amigos, todo ano é essa história. O Ceará joga bem e não faz gol. Joga bem e perde gol. Aí fica uma bola de neve. O Ceará vai lá contra o Santos empata, contra o Corinthians empata. Aí vai, quase ganha. Nesse quase ganha, chega o final do campeonato e o Ceará não tem ponto suficiente para brigar pela uma situação melhor. Eu acho que o Fortaleza vai até para a Libertadores, eu acho, se esforçar mais um pouquinho. E o Ceará, vamos torcer que ele brigue pela Sul-Americana, pelo menos, né? Que o Ceará... Agora sim, uma pergunta para você, se você, como torcedora, vê o Campeonato Cearense, né? Porque eu estava vendo ultimamente que os times cearenses, principalmente Ceará e Fortaleza, estão deixando um pouco de lado o Campeonato Cearense na visão de brigar mais pela Série A. Inclusive, o Fortaleza e o Ceará já estão preparando a equipe sub-23 para o próximo ano disputar o Cearense, né? Já estão querendo fazer como o Vitória já fez, o Cruzeiro. Aí como é que você vê? Vai ter o Clássico Rio aí, dia 21, segundo jogo. O Fortaleza venceu o primeiro 2-1. Na sua opinião, o Ceará deveria botar o time B contra o Fortaleza, time reserva, e priorizar logo o Campeonato Brasileiro, já ganhou a Copa do Nordeste? Você acha que tem que lutar contra o Fortaleza ainda? Dá para fazer 2 gols e ser campeão cearense ainda? Rapaz, eu acho que ele deveria dividir as prioridades, né? Porque o Campeonato Brasileiro, de fato, ele acaba sendo mais importante, mas não deixa de lado o estadual, né? E ele poderia muito bem fazer um time misto para poupar alguns nomes e dar oportunidade a outros para jogar também. E seria muito bom. Ele ganhando esse título cearense, eu acho que daria força e incentivo para ele jogar no brasileiro. E dos jogadores do Ceará que você acha mais destaque? Qual você vê assim como destaque desses que jogam no Ceará atualmente, que você, quando vê ele jogando, gosta muito da atuação dele? Quais são os jogadores que você tem mais preferência na equipe do Ceará? Rapaz, relacionado a nomes, eu nunca fui muito boa, não. Eu sempre acompanho os jogos, sempre faço de tudo para acompanhar os jogos. Mas é muito difícil um jogador que eu acompanhe sabendo o nome, sabendo toda a trajetória dele. Eu acompanho o time em si, mas é muito difícil eu focar em um jogador só. Mas um nome que ultimamente a gente E escuta muito falar de Ceará é o Vina, né? Mas eu não tenho muito conhecimento dele. é bom nome. Na verdade, ele e o Fernando Sobral são os dois melhores jogadores praticamente do Ceará no momento, né? O Fernando Praz oscila um pouco, né? Goleiro às vezes defende bem em jogos, alguns jogos não defende tão bem. Ele oscila muito. Mas o Ceará tá faltando mesmo fazer gol, né? Que tem o Clebão lá, que nunca mais fez gol. O Clebão, o Rafael Sobis entra, a galera não tá muito indo com a cara dele, né? Ele sai, não gostou muito de ter saído ontem.
Um abraço por Carlos o Louco, meu grande amigo Carlos o Louco, torcedor do Ceará também, que está nos acompanhando. E falar um pouquinho sobre o seu, o seu time aí, né, o Floresta, que é o time que você está sendo setorista do Floresta. Eu que vou falar agora, eu não estou sabendo nada do Floresta, as informações, essa questão de jogador, de técnico. Realmente a gente tem que voltar um pouquinho os olhos para a Série D, né? Porque a Série D aí que tem esse campeonato mudou um pouco o formato, né? São 8 grupos de 8 times cada, deu mais agenda, deu mais calendário para os times, né? E passam 4 por grupo para a segunda fase, né? O Floresta tem 5 pontos, tá ali brigando ainda, o Guarani tem 3 pontos. Perguntar a você, né? Você aposta no time da Vila Manuel Sátiro ou aí no Bugre de Sobral? Claro que você vai torcer pelo seu time, né? Que é o Floresta, né? Mas qual dos dois você tá vendo assim que acha que vai ter o clássico agora, né? Vai ter o jogo Floresta e Vai Guarani ter. na próxima rodada. Aí eu vejo como é que você vê a expectativa aí do time do Guarani de Sol. Quando é Domingo. o jogo? Vai ser Domingo, domingo, né? Não sei onde é que vai passar. 3h30 vai passar em algum lugar esse jogo. vai ter a. Tem um site, sabe? Eu não tô recordando o nome do site ainda, que vai ser É o transmitido. Maicujo, é? Maicujo, né? Parece que tá passando jogos. Eu acho que Parece é. que o Não tô Maicujo, recordando o nome. Maicujo. Aí como é que você tá vendo essa questão, os times aí na Série D, da Série D? Rapaz, os dois estão fazendo uma campanha boa. Não vou dizer que é das melhores, não, porque poderia ser melhor. Tá mais um jogo empata, outro jogo ganha, mas é sempre brigando pelo melhor resultado. E o time, é como o jogador falou, eu acho que era o Ricardi, do Floresta, que falou, o volante, que ele disse que tá fazendo melhor. Eles estão fazendo melhor para ter a melhor campanha, para conseguir o acesso. E o time tá vindo de uma vitória, eles estão com garra para ganhar, né? E eu aposto mais no Floresta, apostar pelo nosso time, né? Mas eu acho que os dois O dá Floresta pra subir. dá para subir. O Floresta, se não me engano, é de 1954, é um time novo, né? Só que ele era um time de bairro, assim, era um time de subúrbio, né? Como o pessoal chama, não disputava campeonato oficial, né? Veio disputar campeonato oficial recentemente, né? Alguns anos para cá e vem saindo bem, né? Porque o Floresta já está aí disputando jogos na Copa do Brasil, aqui e acolá, já ganhou torneios importantes no futebol cearense, está aí disputando a Série D. Seria como é que surgiu esse contato para você ser setorista do Floresta? Assim, você já tinha admiração pelo clube ou foi mesmo porque surgiu essa vaga na equipe Bola na Rede? Como é que surgiu essa ideia? Rapaz, eu conheci ele há uns 2 anos, pelas participações dele nos campeonatos que teve, né? Que ele teve ótimas campanhas. E eu entrei na vaga porque os meninos colocaram um programa na rádio, conseguiram entrar. E tinha os setoristas de cada time, só que do Floresta não tinha. E eu me candidatei à vaga para poder ajudar ali na hora. Só que na hora, quando eu aceitei, eu vou entrar aqui. Depois, quando eu arranjar uma pessoa que é capacitada na área, eu saio e fico na minha parte técnica. Só que eu acabei gostando, acabei estudando mais sobre o clube, entrando mais em contato com a direção, né, para saber mais da história e tudo. E eu acabei gostando realmente do time. Fala alguma coisa assim que você se lembre, que você esteja na sua mente agora sobre Floresta, assim, um destaque que você vê desse time, que você poderia falar para a gente, que você acha interessante contar assim, do Floresta? Rapaz, uma coisa que eu acho muito interessante, porque eles estão na Série D agora, né, brigando pelo acesso, mas eles têm toda uma estrutura como se fosse um time de Série B, de Série A. Eles têm base, eles têm escolinha já sendo treinada. O CT deles são bem estruturados. E eles têm aquela história. Não são tão grandes, não tem tanto nome quanto o Ceará e Fortaleza, mas eles agem como? Ele tem o profissionalismo de ser aquele time, tem aquela estrutura, ele leva a sério, ele vai atrás. É tanto que eles são muito em momento de pandemia, né? Eles estão sendo extremamente rigorosos com os jogadores em si, onde o jogador com que eles têm contato.
com teste, é feito teste direto, também por ser regra, né? Mas eles têm toda uma estrutura profissional de time grande. E isso é uma coisa que eu admiro demais, que eles não têm ainda o nome, mas eles correm atrás por isso. E algum jogador que tem destaque ali que a gente não tá, nunca mais viu falar, mas que está ali no Floresta se destacando, algum jogador de destaque? Quem é o técnico do Floresta? É o Leston Júnior. Leston? Júnior. Leston Júnior, né? Leston Júnior é um nome já conhecido assim no meio do futebol, né? E jogadores, não tem algum jogador que você conhece do Floresta? Rapaz, o que estava sendo destaque, né, nos últimos jogos é o Deicinho. Ele sempre está Deicinho, né? buscando, marcando gols e tudo. Mas um que eu admiro, que ele não tá tendo tanto destaque, ele fez, tanto que ele fez o primeiro gol há pouco tempo, que é o Yarley. É um jogador muito novo e tem um profissionalismo muito bom. Ele sempre vai, busca ser, ali, dar o melhor dele no time, tá começando a ter mais oportunidades e eu torço muito por eles. E Arley, né? Um nome conhecido, né, do futebol, porque já foi craque, jogou no Ceará, o Yarley antigo, né? Jogou no Ceará, jogou no Boca Juniors, no Paysandu, no Corinthians, Internacional. E assim, falar assim sobre um pouco sobre a história do futebol. Eu sei que você é bem nova, né? Muito nova ainda e começou a gostar de futebol assim, não sei, não tão recente, mas em questão de história do futebol, assim, você já deve ter ouvido falar de alguns jogadores do passado, né? Citar alguns nomes aqui para ver se você poderia, se alguém comentou com você, né? Porque às vezes você pode não ter visto jogar, né, da sua geração, mas você pode também conhecer, né? Por exemplo, Clodoaldo é conhecido, né? Com certeza o nome Clodoaldo, que apesar de você não ser da sua época, mas Clodoaldo é Mário Jardel, né? Mário Rapaz, Jardel, nomes que me marcavam mais era dos times que eu torcia, pronto. né? No caso, Palmeiras, Ceará. E um que eu escutava muito falar era do Marcos, o Kleber, mas eu era muito nova e eu não tinha tanto conhecimento. Eu sempre escutava muito aquele nome quando tinha jogo, o pessoal torcendo, camisa, eu sempre via todo mundo usando a camisa deles. E é os que eu escutava mais quando eu era mais nova. Tinha mais Esses contato. jogadores, né? É porque o Palmeiras, o Palmeiras, que hoje está com o Vanderlei Luxemburgo, que é também um treinador antigão, né? Outro fato interessante do futebol, né? Dos seus dois times, que é Palmeiras e Ceará, né? 1994, né? Alguém pode ter contado para você, ou você já deve ter visto a história que o Ceará foi finalista da Copa do Brasil, né? O técnico era o Dimas Filgueiras. E no caminho o Ceará pegou uma máquina, né? Que era o Palmeiras, uma verdadeira seleção, comandada pelo Vanderlei Luxemburgo, né? O Palmeiras tinha um verdadeiro timaço, com Roberto Carlos, com Rivaldo, com Tonhão, com Mazinho, jogadores que seriam campeão pela seleção brasileira e que o Ceará, que naquela época ganhou o Campeonato Brasileiro, Paulista, o time ganhou tudo, mas quando pegou o Ceará conseguiu barrar o Palmeiras, né? Foi um 0-0 na Arena Castelão, na antiga Arena Castelão, né? E foi 1-1 lá em São Paulo, que inclusive o atacante Evaí do Palmeiras foi bater o pênalti e o goleiro Chico do Ceará pegou o pênalti, né? Então, uma lembrança aí para ficar na história, né? O Ceará eliminou o Palmeiras naquele ano, eliminou o Internacional e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Se não fosse o Godoy, nós seríamos campeão da Copa do Brasil, né? Uma lembrança importante da época. Agora o Clodoaldo jogou nos dois, né? No Ceará e no Fortaleza. Você chegou a ver o Clodoaldo jogando? Que eu me recorde, não. Não lembro de nenhuma atuação dele. De assistir. Escuto muitas histórias das pessoas contando jogos, mas eu acho que não tenho lembrança de acompanhar a atuação dele nos times daqui. Não acompanhou, né? Mas histórias, você ouviu histórias como do Clodoaldo? Porque Clodoaldo é uma figura emblemática aqui do futebol cearense, né? Foi um grande craque, que infelizmente, por alguns problemas, ele não conseguiu dar certo. Deu até certo, né? Mas não conseguiu ir mais longe no futebol, né? Eu sempre escuto as histórias dele, as pessoas dizendo, né, a capacidade que ele tinha em campo, as,
É aquela disputa por ele ter jogado nos dois maiores, que é aquela disputa, ele jogou melhor nesse ou ele jogou melhor naquele, ele é ídolo desse ou ele é ídolo daquele, fica sempre aquela rixa, meio que querendo ganhar o ídolo. E eu sempre escuto as histórias dele em campo, o pessoal dizendo que ele jogava bem, esse tipo de coisa. O Clodoaldo era famoso internacionalmente, nacional e internacionalmente. Agora sim, falando de hoje tem jogo do Brasil, da seleção brasileira, se preparando para a Copa de 2022 no Catar, né? E o Tite já escalou aí a seleção, provável escalação, eu até coloquei lá no nosso Instagram do Bola no Rádio, fiz um videozinho colocando sobre provável time do Brasil. E tem a dúvida para o Neymar, né? O Neymar, inclusive, depois da Copa do Mundo, jogou muito pouco pelo Brasil, muitas contusões, né? Aí queria falar um pouco sobre o Neymar, né? Você é dessa geração, com certeza, essa geração acompanha muito o Neymar, o futebol do Neymar, e eu queria que você falasse um pouco como é que você vê a questão do Neymar. O Neymar, ele é um jogador muito bom dentro de campo, mas a galera fala muito que ele cai muito, a questão do cai-cai, né? E fala que ele também tem muitas questões extra-campo que ele se envolve, né? Que ele acaba prejudicando a sua carreira. Teve próximo de ganhar a Champions League, mas deu o Bayern de Munique, né? Você ainda consegue ver o Neymar ainda que pode chegar a ser o melhor do mundo? Como é que você vê a história do Neymar, assim, toda essa história em torno do Neymar, essa mídia em torno dele? Ainda dá para ele conquistar a Copa do Mundo, quem sabe, e ser o melhor do mundo, ainda você acha? Rapaz, assim, eu confessar aqui uma coisa, porque eu nunca fui fã do trabalho dele. Assim, Oi, pode falar. eu nunca fui muito fã do Neymar, não. Nunca gostei de acompanhar o trabalho dele. Nunca gostei daquela mídia toda. Mas ele tem o jogo dele em campo, ele é bom. Mas eu acho que ele não chega a ser ganhar o título de melhor do mundo. Mas de fato, ele é um craque nacional, né? Que é admirado por muitos, tanto pelas mídias de jornal quanto pelas pessoas. As pessoas gostam muito do trabalho dele. Mas eu nunca fui muito fã dele, não, de acompanhar e tudo. Assim, você fala, você trabalha com as redes sociais do Bola no Rede, Bola na Rede, né? Então você Sim. sabe essa questão de mídias sociais, né? Que influenciam muito as pessoas, né? A se popularizar. Hoje a gente vê grandes jogadores têm as suas redes sociais, né? E a gente vê que o Neymar é um desses jogadores. Temos Daniel Alves, né? O Daniel Alves. Temos também o Cristiano Ronaldo, o Messi. São jogadores que mexem com as redes sociais. O próprio Lewandowski, que criou um TikTok, ele está muito famoso no TikTok. Como é que você vê essa questão das mídias sociais em relação ao jogador de futebol? Para ele se comunicar, ele consegue se comunicar melhor com o seu público? E como é que você vê os jogadores usando as redes sociais e também os clubes usando as redes sociais? Você acha que eles estão usando bem as redes sociais no momento? É uma ferramenta muito importante, né? Para poder aproximar-se do torcedor. Rapaz, de fato, é uma forma de aproximação, porque as pessoas veem sempre aquele profissional ali do futebol jogando, conhece mais a parte profissional, como ele atua nos times, como ele atua em campo. Mas a rede social ajuda para conhecer quem ele realmente é, né? Opiniões, gostos, humor, o jeito que ele trata as pessoas. É uma forma de aproximação, vira até uma forma de diário, principalmente na pandemia, como tem outros aplicativos também, fora o Instagram. E relacionado aos clubes, tem clubes que usam muito bem, que fazem questão de aproximar o público do que está acontecendo, das novas notícias, tudo, tudo que está acontecendo ali, né? Mas tem outros clubes que não dão muita atenção. As pessoas estão começando a prestar atenção mais agora, principalmente na época de pandemia, porque não está tendo tanta atuação em campo. Teve a época que estava parado. E os clubes tiveram que dar mais atenção. Eles foram meio que forçados, porque ou eles davam atenção para o público nas mídias sociais, ou o Instagram ali ficava parado, as pessoas ficavam paradas relacionadas ao time, não tinha notícia de nada. E, de certa forma, estão não tendo que se adaptar, né? Eu estava acompanhando muito nessa pandemia as mídias sociais, principalmente o YouTube, né?
muitos programas de esportes estavam passando. Era um certo entretenimento para mim na pandemia, né? Assistir debates esportivos e séries, né? Séries era direto assistindo para passar o tempo, né? Agora, sim, a questão das redes sociais, você falou essa questão, eu me lembro muito a questão do Ceará e do Fortaleza. Às vezes, eu quero colocar uma coletiva de um time no nosso Instagram, e às vezes, por exemplo, o do Ceará tem todo dia coletiva de jogadores. O do Fortaleza eu não consigo, demora mais. Eu sinto que o Fortaleza bota as coletivas dos jogos na véspera do jogo, né? Ou então no pós-jogo. Mas o Ceará todo dia tem uma coletiva de um jogador. Eu acho isso interessante, porque atualiza, e quem trabalha com comunicação, a gente, né, jornalismo, a gente precisa da voz dos jogadores, do treinador, do dirigente, né? Eu acho que é importante isso. Mandar um abraço para Gilane Farias. E eu vejo que você é dessa geração que surgiu com as redes sociais. Eu já sou uma geração, na época que era só no radinho que a gente se informava, né? A gente ligava o radinho, botava no ouvido aqui e ficava ouvindo o cara falar dos jogos, né? E eu então ia assistir o Globo Esporte na hora do almoço. Não tinha muitas informações como hoje, né? Hoje tem aqueles aplicativos de futebol, o OneFootball, SofaScore, vários aplicativos de futebol que você acompanha a notícia, né? Para você, assim, tá tão subsidiada de informações. Você consegue acompanhar melhor os clubes quando você quer se informar de alguma notícia do futebol. Onde é que você vai pesquisar, assim? Você vai produzir o noticiário do Bola na Rede, né? Mas onde é que você procura informações? Rapaz, quando eu vou fazer a produção, porque no nosso programa a gente tem a sonora semanal, né? Que junta todas as notícias da semana e faz aquela gravação em áudio. E toda vida que eu preciso de alguma informação mais específica ou algo que não tenha saído no Instagram do clube, a gente entra em contato com a assessoria, que hoje em dia é mais fácil porque tem um grupo de assessoria, a direção já vai lá e coloca as notícias para sair em primeira mão, né? Mas antes não tinha, você tinha que ir até o clube para saber alguma coisa, você tinha que realmente botar o pé na estrada e ir atrás de informação. E esse grupo facilita muito a nossa vida, porque nem sempre a gente pode estar lá se a gente cobrir mais de um time. A gente tem que. Não precisa ficar indo de time em time, é só mandar mensagem para os assessores. Tem essa facilidade maior. Mas realmente tem clube que é mais difícil, até o contato com o assessor em si. A gente manda uma mensagem hoje, demora dias para responder, demora horas, mas tem assessor ali que já está trabalhando só com aquilo dali e ele responde já na hora, passa informação, faz questão de manter o contato com a gente. Interessante, realmente a gente precisa de informações. Agora, como você falou, com as redes sociais ficou mais interessante porque a gente tem mais rápido acesso. Nessa pandemia a gente entrevistou muitos jogadores, muitos dirigentes, que eu acho que se não fosse a internet, o Instagram, a gente não tinha conseguido chegar a muitas pessoas, inclusive a você, né, que a gente conseguiu ter esse contato direto com você, porque é importante. Diego Arruda fala que no Guarani é complicado, mas é assim mesmo, a gente tem que... Eu realmente toda semana... Oi, fala, Débora. O do Guarani é bem complicada a situação. Acontece muito da gente estar acompanhando aqui o jogo deles, ter que fazer a matéria ali pós-jogo, e geralmente a gente posta a matéria pós-jogo assim que termina, né? A gente vai fazendo a matéria enquanto o jogo tá rolando, anotando informações, e muitas vezes chega a sair até fotos, como é que tá o jogo lá, 2 horas depois, 3 horas, é bem mais complicado. Enquanto tem times, até o do Floresta mesmo, que o acompanhamento é praticamente tempo real, porque tem cartão, eles avisam na hora no grupo, a foto eles mandam durante o jogo, é batido durante o jogo, eles mandam durante, já para ter o acesso ali direto de informação. Isso, querendo ou não, ajuda a imagem do time, né? Muito bacana, isso aí é importante. Quando a gente tem esse acesso à informação mais rápido, né, acho importante. Agora, em relação a entrevistas, eu fico chateado quando eu vou querer entrevistar uma pessoa, a pessoa diz que não pode porque a agenda dela está complicada, e quando eu olho ela está fazendo uma live em outro canal, eu fico chateado, porque a pessoa às vezes, em vez de contar a verdade, né, não prefiro, não vou poder, porque eu acho que eu não gosto do trabalho de vocês e tal, mas na verdade, isso são poucas pessoas, a maioria das pessoas que a gente tem contato, né, elas são abertas, inclusive o diretor do Ceará, o Eduardo Arruda, nós entrevistamos,
diretor também do Fortaleza, a gente entrevistou também Rubens Lima e também o Daniel Pessoa, a gente entrevistou esse pessoal. O presidente do Ferroviário, Newton Filho, nós entrevistamos eles, são pessoas bem bacanas, então acho que é importante. Agora, tirando um pouquinho o futebol de lado, vamos falar um pouco sobre a Débora, já que a gente tem pouco tempo aqui no finalzinho do programa, para falar um pouco sobre o que é a Débora, além do futebol, o que é que ela gosta de fazer, quais são os hobbies, o que ela acompanha, o que é que você assiste, quais são assim, o que é que você faz, além da faculdade, né? O que é que você gosta de fazer, um pouco de encontro de gerações, né? Porque a gente vê, conhecer um pouco de outras experiências suas, né, no caso. Rapaz, eu gosto muito, eu sou muito diversificada relacionada a esse ponto. Porque, como você vê, eu faço curso na área de informática, mas atualmente estou trabalhando na área de jornalismo. Então, sempre fui muito extremos. Sempre gostei. Os meus pais sempre diziam que eu era muito. Eu gostava de coisas que não tinham muito sentido. Como relacionado quando eu estudava no ensino médio, eu gostava de matéria, uma matéria que praticamente ninguém gostava, e a outra era aquela que era porque era mais difícil. Sempre fui muito assim. E quando eu tô no tempo livre, eu sempre passo muito tempo com a minha família, sempre passei. Eu sempre gosto de estar todo mundo reunido, tá, embora eu não esteja fazendo um programa atípico, mas ali estando todo mundo reunido para mim já conta muito. Tá assistindo série com eles, filme, sempre gostei muito de sair, eu sempre saí mais com eles, então tudo que eu fazia na minha infância era sempre com eles. Nunca fui muito de sair com amigos, essas coisas. Então eu sempre gosto muito de estar ali assistindo série, dançando com eles, brincando. É a parte que eu mais fico quando eu tô no tempo livre. Coisa boa, é isso, é importante de valorizar a família, né? Que a gente vê que muitas pessoas não têm a família, já perdeu a família, né? Ou então os pais já foram, já não tem mais os pais, não tem mais os avós. Eu mesmo já perdi meus 4 avós, né? Que é o par de pai e de mãe. Já foram, já passaram para outra vida, para outro plano. Eu me lembro disso mesmo, quando eu era criança, lá na rua Tereza Cristina, ali perto do mercado São Sebastião, alguém sempre fica me ligando na hora da live. Lá no mercado São Sebastião, ali pertinho da Bezerra de Menezes, morava ali pertinho, na rua Tereza Cristina. E tinha sempre a gente ficava na rua brincando e meus avós na calçada, nas cadeiras ali de balanço, né? Vendo o pessoal passar, aquele movimento da rua. Tenho essa lembrança muito legal da infância. E também isso, junto, todo mundo assistindo filmes, séries, novelas, isso aí. Na época não tinha muita série como hoje, né? Tinha a Sessão Aventura, que era na Globo depois da sessão da tarde. Mas é interessante a gente realmente se reunir com a família e a gente ir com os amigos também, né? É importante ter um momento para desopilar, para a gente fazer coisa diferente. E assim, os seus sonhos por futuras que você imagina, Débora, que você pensa para futuramente, como é que vai estar a sua vida futuramente, ou não pensa muito nisso? Rapaz, pensar a gente pensa, né? Mas no momento tá meio incerto, porque eu tava planejando, antes da pandemia começar, eu tava planejando uma coisa que era relacionada ao meu curso, terminar, se especializar e procurar um emprego na área, um emprego que eu gostasse na atuação. Mas depois eu comecei a ajudar o meu irmão nessa parte de esporte, de jornalismo, vai abrindo, né? O campo de visão vai abrindo, você vai vendo outros planos. Aí vem aquela questão de conciliar as duas áreas. Porque no momento é uma coisa que eu queria. De conciliar o curso com o que eu estou fazendo relacionado ao trabalho. Quando a gente vê, o tempo passa rápido e a gente, infelizmente, chega o tempo final que o Instagram avisa pra gente, né? Eu queria agradecer muito a sua participação, Débora Arruda. Realmente foi muito importante para todos nós aqui, Bola no Rádio com Bola na Rede, né? 2 programas que estão surgindo aí e fazendo essa parceria. Eu queria agradecer a você. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito surpresa pelo convite, muito agradecida também. Porque foi um programa que eu fui conhecendo até por conta das lives, né? Com o Bruno, com o Daniel. E eu fui começando a conhecer, e eu estava gostando do trabalho e eu fiquei muito surpresa com o convite. Tá aí, muito obrigado a você que também está nos acompanhando. Essa foi a nossa live que está disponível para você ficar acompanhando quando você quiser.
nas nossas redes sociais e aprender um pouco com essas histórias que a gente está tendo aqui. Muito obrigado, tchau, tchau, Débora Arruda, grande abraço e até mais. Bye, bye, tchau.